como o Monte Sião, como o Monte Sião. Para isso eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, no Salmo 125, Salmo 125. Este salmo está dentro de um grupo de salmos, chamado Salmos de Romagem. O Salmo 125 está dentro de um grupo chamado Salmo de Romagem. Os salmos de romagem, os salmos de peregrinação, são os salmos do 120 até os 134. Quando os judeus saíam de suas cidades e iam até Jerusalém para comemorar alguma festa da lei de Moisés, eles saíam pelos desertos e faziam as suas caminhadas, louvando e engrandecendo a Deus. E neste louvor nós encontramos então os salmos de romagem, ou então os salmos de peregrinação. Este, o 125, que eu pedi para você abrir, mas, por exemplo, também o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Salmo 126 também é muito conhecido, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então se ouviu dizer entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então, era desta forma que um judeu saía de sua cidade e ia até Jerusalém para cultuar a Deus e também para festejar nas festas que a lei de Moisés ensinava. O Salmo 125 também é um salmo muito conhecido. E a ideia do Salmo 125 é diferenciar aqueles que confiam em Deus dos que não confiam. O Salmo 125 vai mostrar para nós algumas características daqueles que têm no Senhor o seu porto seguro. O Salmo 125 vai ensinar para nós nessa tarde, se de fato nós confiamos em Deus ou não. O texto começa dizendo assim, os que confiam no Senhor. Senhor aqui está em caixa alta. E a maioria das vezes no Antigo Testamento, que você encontrar a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, muito provavelmente nos manuscritos mais antigos, o nome de Deus, o tetragrama sagrado, YHWH, eu sou o que sou, eu serei o que serei, estava ali escrito. Mas os judeus, com medo de usar o nome de Deus em vão, na sequência dos anos e das traduções bíblicas, da escrita bíblica, trocaram este nome, o tetragrama sagrado, eu sou o que sou, eu serei o que serei, por Senhor ou por Adonai, com medo de usar o nome de Deus em vão. Mas aqui o que nós podemos entender é, existe um grupo de pessoas que confiam no Senhor, ou seja, em Adonai, ou seja, no eu sou o que sou, eu serei o que serei. Irmãos, quando você confia no eu sou o que sou, é porque você o conhece. Não tem como confiar no Senhor, em Deus, no eu sou o que sou, sem o conhecer. Quando você conhece intimamente o seu Deus, irmãos, qualquer coisa pode acontecer, qualquer situação pode chegar, que você está seguro. Os que estão seguros no eu sou o que sou. E a partir da continuação do texto, nós iremos ver as características daqueles que estão seguros no eu sou. Irmãos, parece ser uma coisa tão tranquila e fácil de fazer, mas na prática não é. Na prática não é tão fácil estar seguro no eu sou o que sou por causa dos nossos medos, por causa das nossas dificuldades, por causa dos nossos anseios, por causa da nossa humanidade. Mas olha o texto, irmãos, o eu sou o que sou, aquele que se revelou a Moisés na sarça ardente, esse se chama eu sou o que sou, eu serei o que serei. E existe um grupo de pessoas que pode estar seguro neste. Quem são? Como eles são? Os que confiam no Senhor. Olha o tema da nossa mensagem.
são como o Monte Sião. O Monte Sião é o monte onde a cidade de Jerusalém está estabelecida. O Monte Sião é aquele monte que Abraão subiu com o seu filho Isaque para oferecer um sacrifício a Deus. O Monte Sião é aquele monte onde Salomão construiu um templo a Deus. Agora a pergunta que fica é: por que é que aqueles que estão seguros do grande eu sou, por que é que aqueles que confiam em Adonai, por que é que aqueles que confiam em Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, Jeová Tessabaote, o nosso Deus, Elion, Elohim, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir, por que é que aqueles que estão seguros em Deus se parecem com o Monte Sião? Porque o Monte Sião, o texto diz, não se abala, firme para sempre. O Monte Sião, irmãos, não move e não troca de lugar quando bate sol forte lá, não. O Monte Sião não se move, não sai da sua posição quando chega uma chuva forte lá, não. O Monte Sião está abalado? Não. Seja qual for a situação, o Monte Sião não sai da sua posição. E é exatamente assim aqueles que confiam no Senhor. É exatamente assim aqueles que têm a sua vida guardada e protegida, e que têm o seu coração cheio de fé no Todo-Poderoso, em Deus. Porque, irmãos, uma coisa é uma grande mentira, olha isso. O cristão não passa por dificuldade. O cristão não passa por luta. O cristão não passa por problema. O cristão não passa por dor. Isso é uma mentira. Irmão, é só entrar na igreja, é só colocar o pezinho da porta para dentro que você vai ver que começam os problemas, as dificuldades, as dores. É só renunciar, abnegar. É só dizer não para este mundo e correr para Deus, que você vai ver quão doloroso é carregar a cruz. Quantas renúncias teremos que fazer, quantas dificuldades baterão na nossa porta, irmãos, e isso é daqui até o último dia da sua vida. Então, irmãos, a diferença do cristão para o ímpio, não é que o ímpio passa por problema e o cristão não, essa não é a diferença. A diferença é, o cristão passa por dificuldade, o ímpio também passa por dificuldade. Mas quando o ímpio passa por dificuldade, ele se abala. O cristão, quando passa dificuldade, é como o Monte Sião, não se abala, mas está firme para sempre. O cristão genuíno e verdadeiro não abandona a fé, não abandona o ministério, não abandona a Deus, não abandona o seu compromisso com a palavra de Deus em momentos de dificuldade. Muito pelo contrário. Eu preguei aqui quinta-feira passada em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1 mostra que é motivo de grande alegria para o crente passar por várias provações. Romanos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. O salmista, no Salmo 119, disse, foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que aprendesse os teus decretos. O salmista, no Salmo 119, diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O cristão genuíno, em momento de dificuldade, em momento de dor, em momento de luta, ele percebe que está sendo forjado por Deus, está sendo amassado por Deus, está na casa do oleiro, está sendo quebrado, está sendo feito de novo. Só que uma coisa, irmãos, ele pode ter certeza, uma coisa nós podemos reconhecer na vida deste cristão, ele é como o Monte Sião, bate o vento, bate o sol, bate a neve, bate a tempestade, bate o inverno, bate o verão, mas ele está ali firme nas promessas do Senhor Jesus.
Ele não se desvia nem para um lado nem para o outro. O cristão genuíno não abandona a fé nos momentos de dificuldade, porque ele é como um monte Sião. Irmãos, outra grande mentira é: todo mundo que vem na igreja é cristão. Que mentira, a minoria é cristão. Todo mundo que fala que é evangélico no Brasil é cristão. Mentira. Perceba comigo, Marcos capítulo 4, 4 tipos de pessoas que recebem a palavra. O primeiro tipo é o solo batido, o chão batido. A semente cai lá, o diabo rouba e vai embora. O segundo tipo de solo é o solo rochoso. Até cresce, até gosta, até acha legal, mas as dificuldades da vida e a perseguição da vida sufocam a palavra. Falso cristão. O terceiro tipo de pessoa, Marcos 4, é aquele que é comparado à semente que cai entre espinhos, erva daninha. Cresce, acha legal, gosta, participa, experimenta, mas os desejos deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra. Agora tem o quarto tipo, irmãos. Apenas 25%, irmãos, um quarto das pessoas que recebem o evangelho, que frutificam a 30, 60 e 100 por um. E uma das características do verdadeiro cristão é a perseverança. Ele é como o monte Sião. Irmão, quanto mais bate no cristão, mais ele cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Quanto mais dificuldade o crente passa, mais ele ora. Quanto mais dificuldade o crente passa, mais ele lê a Bíblia. Quanto mais dificuldade o crente passa, meu irmão, mais ele está fazendo a obra. Quantas e quantas vezes nós atendemos pessoas e recebemos pessoas dizendo: pastor, eu quero entregar o ministério. Pastor, eu quero entregar a obra. Por quê? Porque está difícil. Mas é para estar difícil mesmo. Você está trabalhando na obra do Senhor, você quer moleza, você quer sombra e água fresca. Não é obra, não é ministério. A vida, irmão, é difícil mesmo. A vida é luta mesmo. Mas o cristão genuíno, ele é como o monte Sião. Ele não abala, ele não para, ele não desiste, ele persevera. E por que é que podemos perseverar como o monte Sião? Versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, lá em Jerusalém é assim, o monte Sião está aqui, e em volta do monte Sião vários outros montes, protegendo o monte Sião. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Por que é que nós vamos parar e desistir? Por que é que nós vamos cancelar o ministério? Abandonar a obra, a vida com Deus? Se da mesma forma que os montes protegem Sião, Deus nos protege. Você não está sozinho no ministério. Você não está sozinho nesse casamento. Você não está sozinho nesse cuidado com seu filho. Você não está sozinho no tratamento com a sua esposa. Você não está sozinho lá no seu trabalho. Você não está sozinho na pregação do evangelho. Você não está sozinho no seu bairro. Você não está sozinho na sua casa. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, guardando, protegendo. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse: vão e façam discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus que manda a gente ir, irmão, é o Deus que vai conosco nos protegendo, é o Deus que vai conosco nos guardando, desde agora, o texto diz, e para sempre. Não é temporário o cuidado de Deus, não é por uma dispensação o cuidado de Deus, não é por alguns meses, não é um contrato, não é simplesmente por uma temporada, é desde agora até você chegar na eternidade, no novo céu e na nova terra.
O Salmo 121 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmão, se tem um povo que pode estar firme, se tem um povo que pode estar convicto, se tem um povo que pode estar seguro, irmãos, este é o povo de Deus. Porque nós temos cuidado da parte do eu sou, do Todo-Poderoso, do início até o fim da nossa caminhada. Versículo 3, mostra para nós que nem tudo são flores. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O cetro dos ímpios, ou seja, o governo dos ímpios. O texto não está dizendo que o ímpio não vai governar. O texto está dizendo que o ímpio não vai governar para sempre. O texto não está dizendo que nós não teremos dificuldades com os ímpios dessa terra. O texto está dizendo que essa dificuldade não é para sempre. Quantas e quantas vezes o povo de Israel sofreu com impérios mundanos, ímpios, pagãos, idólatras. O reino do norte foi destruído no ano 722 pela Síria. O reino do sul foi invadido 3 vezes pela Babilônia, 606, 597, 586 antes de Cristo. Um homem que veio da quebra do império grego, chamado Antíoco Epifânio, invadiu Jerusalém e destruiu aquele templo no sentido de profaná-lo, fazendo com que uma porca fosse sacrificada ali. O Império Romano invade Jerusalém no ano 70 e destrói o templo. Em todo o tempo, o povo de Deus sofreu com um governo de homens ímpios. E hoje nós temos medo de subir ao poder alguém que não tem a mesma fé que nós. Sempre foi assim. Nós temos medo de governos de ditadura, que vai fazer com que a igreja pare, retroceda, mas sempre foi assim. A história do povo de Deus é um povo, irmãos, que sofre perseguição, que sofre dificuldade, que está debaixo, às vezes, do cetro de governantes ímpios. Sempre foi assim na história. O Império Romano, nos 3 primeiros séculos da igreja, perseguiu a igreja de forma implacável, matando cristãos crucificados, matando cristãos degolados, matando cristãos queimados em praça pública, matando cristãos mordidos por leões nos coliseus romanos. Sempre o povo de Deus sofreu com um governo ímpio, mas o texto está dizendo que não é para sempre. O texto está dizendo que isso um dia vai acabar. E vai acabar para que o mundo não nos contamine. Olha o texto. Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Irmão, se esse mundo não tivesse freio, passava por cima da gente. Se Deus não tivesse no controle, esse mundo passaria por cima da gente. Mas é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos protege, é Deus que sabe a hora deste mundo se ver com Ele. O versículo 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, ou seja, abençoe o seu povo, guarde o seu povo, proteja o seu povo, mesmo diante deste cetro, deste governo maligno, mesmo diante da maldade destes homens, mesmo diante da corrupção deste mundo, o salmista está dizendo, faz o bem, Senhor, ao teu povo, ao teu povo. Irmão, Deus não tem compromisso com o ímpio, Deus não tem compromisso com o mundano, Deus não tem compromisso com o falso cristão, Deus não tem compromisso com o religioso, Deus não tem compromisso com você só porque você tem uma carteirinha de membro, Deus não tem compromisso
com aqueles que vivem uma vida devassa, pecaminosa, errante dentro da igreja. Deus tem compromisso com o seu povo. Deus tem compromisso com os verdadeiros, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E estes que são verdadeiramente cristãos, esses que nasceram da água, nasceram do Espírito, esses que nasceram do alto, esses que nasceram de Deus, esses que nasceram de novo, esses que são filhos de Deus, estes podem pedir a Deus: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. No meio de um mundo tão corrompido, no meio de uma igreja tão corrompida, no meio de uma sujeira tão grande nesse mundo, os verdadeiros cristãos podem olhar para o alto dizendo: lembra de mim, Senhor, lembra de nós, Senhor. Agora, irmão, no versículo 5, nós veremos uma das maiores características dos que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, no versículo 1, são como o monte Sião, não se abala, está firme para sempre. Tem o cuidado de Deus, no versículo 2. Não será influenciado pelo ímpio, no versículo 3. O que confia no Senhor vai receber a bênção do Senhor, no versículo 4. Agora, uma das maiores características daquele que confia no Senhor está de forma implícita no versículo 5. Olha o versículo 5. Quanto aos que se desviam. Quando o assunto é aquele que confia no Senhor, é como o monte Sião. Não se abala, está firme, tem cuidado de Deus, não vai ser influenciado pelo ímpio, pode esperar a bênção de Deus. Mas tem outro grupo, os que se desviam. Aquele que confia no Senhor, então, é aquele que não se desvia. É aquele que não sai do caminho. Porque os que se desviam vão para onde? Olha o texto. Para sendas tortuosas, ou seja, para caminhos errantes. Os que se desviam são aqueles que não confiam em Deus e tentam fazer o seu próprio caminho. Tentam resolver da sua própria forma, do seu próprio jeito. Esses são os que não confiam no Senhor. Irmão, quantas vezes nós nos deparamos como aqueles que não confiam no Senhor? Aqueles que não confiam, irmão, se estiver demorando no nosso tempo, na nossa cabeça, na nossa ideia, se estiver demorando, faz como Abraão, não espera Isaac e vai deitar com H para ter Ismael. Aquele que acha que está demorando, é aquele que desesperadamente tenta resolver do seu jeito. Mas tem uma música que diz assim, eu não sou cantor não, mas tem uma música que diz assim, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Tem outra que diz assim, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Está demorando? Na minha cabeça, mas nele, não. Está atrasado? Na minha cabeça, mas na cabeça de Deus, não. Irmão, Eclesiastes tem tempo para todas as coisas. E quando nós confiamos no Senhor, a gente diz, não está demorando, está no tempo certo de Deus. Não está demorando, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe a hora certa. Mas e os que não confiam no Senhor? Esses se desviam, esses abandonam, esses vão embora para caminhos tortuosos.
E o mais triste, irmãos, é que para esses que se desviam, o fim é trágico. Quanto aos que se desviam para caminhos tortos, sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Aqueles que se desviam, eles são comparados com aqueles que nunca vieram. Os que se desviam terão o mesmo fim dos que nunca pisaram, porque na verdade são a mesma coisa. Ou é crente ou não é crente, irmão. Ou é crente e vai até o final, ou pareceu crente por um tempo, mas abandonou porque é ímpio. 1 João capítulo 2, eles saíram do nosso meio, porque na verdade nunca foram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, permaneciam. E diferente desses, para o povo de Deus, paz sobre Israel. Então você tem duas possibilidades de sair daqui deste culto. A primeira possibilidade é sair desviado. Como um ímpio, pode ir. Mas o seu fim vai ser como os malfeitores, você vai para o inferno. Agora, você pode sair daqui também guardado, protegido e dentro do grande eu sou, ou seja, confiando em Deus, não sendo abalado, sendo protegido, não sendo influenciado pelo mundo, sabendo que Deus vai trazer a bênção e a vitória, mas no tempo dele. Você não é o rei, ele é o rei. Você não é o dono, ele é o dono. Então nós estamos aqui para confiar no Senhor, irmão, passe o tempo que passar. Aconteça o que acontecer. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre.